Freya e Horn amam o Bel, embora Horn também o odeie justamente porque Freya o ama. É nos revelado que Horn meio que se apaixonou por Bel, mas não porque ela gosta dele, mas por causa dos sentimentos da Freya. Basicamente, como ela compartilha as emoções, os sentimentos e parte dos pensamentos de Freya, ela meio que sente o que a deusa está sentindo, e dessa forma, porque a Freya ama tanto o Bel, a Horn meio que começou a gostar dele também. Mas justamente por causa disso é que a sua raiva por ele é tão intensa, é por causa disso que ela odeia tanto o Bel. Afinal, ele manchou a deusa dela, fez a deusa dela querer se tornar uma garota em vez de ser uma deusa. O Bel basicamente deixou a Freya maluca apenas por existir. Mas mais do que isso, a relação das duas e a relação delas com o Bel teve muitas cenas cortadas do anime também. E é por isso que eu venho aqui hoje, afinal se o anime cortou, eu trago pra vocês, já que eu amo DanMachi e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para me apoiar e, claro, receber o melhor do mundo, Otaku. Quando Sheer levou Bel para aquela pousada, a desculpa que ela deu é que se eles tivessem continuado a correr, os dois seriam pegos, e os membros da família Freya definitivamente não os buscariam aqui dentro. Obviamente foi mais uma desculpa do que qualquer outra coisa, mas de fato isso é meio que a verdade, porque ali de dentro o Bel conseguiu ouvir os gritos da família Freya do lado de fora, e pela janela ele conseguia ver eles correndo e procurando por eles. Então foi Bel quem pediu que Sheer tomasse banho primeiro, e já que ele estava começando a ficar muito animado depois de espiar ela um pouquinho, então para se acalmar ele falou: vai tomar um banho primeiro enquanto eu fico aqui, e penso nas coisas. E enquanto ela tomava banho, Bel pensou em muitas coisas. A primeira foi esperar que ela se trocasse e então saísse sozinho, mas ele sabia que Redin mataria ele caso ele fizesse isso. Ao mesmo tempo, ele também sente que não pode desrespeitar Sheer dessa forma, então ele não pode simplesmente abandonar ela. Ele também se perguntou o que aconteceria com a Ashe e a família, agora que ele literalmente sequestrou a Sheer do nada. E novamente, enquanto ela tomava banho, ele se lembrou de Fina falando no festival que a Sheer estava com uma calcinha diferente, uma calcinha especial, e que é durante o festival da colheita que os casais são abençoados com filhos. E então Bel começou a pensar no que seu avô e mestre falariam nessa situação. E o que ele diria é: se ela te levou para uma pousada, siga o fluxo e deixa que ela faça o que quiser com você. Ele diria algo como: Bel, meu garoto, continue correndo até chegar no próximo estágio da vida adulta. Atisse as chamas da paixão e vai fundo, moleque. Mas claro, Bel acha que não pode confiar no seu avô para nada que envolva mulheres. Durante a conversa deles na cama, aqui Bel se faz de bobo de propósito. E é como eu comentei no outro vídeo que eu postei, meus amigos, o Bel está completamente ciente do que a Sheer quer com ele aqui. Ele sabe muito bem o que está acontecendo, ele está se fingindo de bobo, fingindo ignorar o que ela quer, porque ele não quer dar isso pra ela. Ele não pode amar ela, porque ele é apaixonado pela Ice. Ele não pode estar com ela romanticamente, porque ele quer estar com a Ice. Bel não pode dar o que Sheer quer, e por isso ele finge ignorância. E é então que ela faz o seu movimento para o Bel e ele para. E primeiramente eu queria falar que eu vi muita gente xingando o Bel sobre essa cena, o chamando de cabaço, de idiota, falando que a carne só cai no prato de vegano. Mas vamos lá, meus amigos. Se vocês esperem que o Bel seja um lixo, que pegue a Sheer quando ela claramente tem muitos sentimentos por ele, quando ela faria qualquer coisa por ele, sendo que ele não sente nada por ela, além de uma amizade quando ele é apaixonado por outra garota e tudo mais, bom, eu sinceramente acho que você deveria parar de assistir DanMachi. Bel não ama a Sheer e não sente nada romântico por ela. Ao mesmo tempo, ele sabe sobre os sentimentos dela por ele. Ele não quer machucar ela ou desrespeitar ela. Então, ele não vai dar falsas esperanças para a garota aqui. Ele não vai ficar com ela, ele não vai dormir com ela, ele não vai aceitar ela, porque isso seria desrespeitoso, isso machucaria ela e ele não se sente dessa forma com ela. Ele ama a Ice e esse ponto já foi deixado muito claro na obra. O Bel não vai agir com nenhuma garota que não seja a Ice e ponto. Já foi deixado muito claro desde o primeiro episódio. Bel está apaixonado pela Ice e ela é a garota com quem ele quer ficar. Ele deu um fora na Ashe. Embora tenha tido momentos com a Ryu, ele não desenvolveu sentimentos românticos por ela. Ele ignorou os sentimentos de Haruhime e meio que deu um fora na Lily também. Claro, o anime cortou isso, mas de fato o Bel meio que deu um fora na Lily. Da mesma forma que ele não fez movimentos na Sheer, porque ele ama a Ice e
ponto. Bel está sendo uma pessoa normal e decente ao não usar uma garota que o ama sem amar ela de volta. O Bel aqui está sendo um ser humano normal. Então não vem com o papinho de falar, nossa, mas o Bel não sei o que nos comentários, porque você tá errado, irmão. Se você quer ver Danmachi, entenda como que a obra funciona. E então nós passamos para quando Freya perdeu o controle de si mesma, e mesmo na forma de Sheer, ela usou os seus poderes. E isso é o que chamamos de Freya quebrar as regras. Sabemos que ela está sob algumas regras diferentes. No caso, quando ela está na forma de Sheer, ela não deve usar seus poderes como Freya. Ela não deve agir como uma deusa quando ela é a garota. E aqui, inconscientemente, por causa das emoções que ela estava sentindo, ela agiu dessa forma porque ela não queria ser rejeitada. Então é justamente porque a Freya ignorou a persona de Sheer e tentou atacar Bel com seu charme, que é quando ele chama ela, ela sai de cima dele e começa a pedir que ele não olhe para ela, e sendo envergonhada do que ela fez, porque ela sabe que ela não agiu como deveria agir, ela perdeu o controle. E após isso, quando os dois dormem, temos uma mini cena com Sheer, no caso Freya, acordando sozinha meia-noite e decidindo sair de lá sem o acordar. E ela diria que, caso eles se encontrassem amanhã, no caso ele encontrasse ela faria ou diria algo pra ele. E isso significava que ela esperava que Bel a encontrasse amanhã, sabendo que no dia seguinte ele sairia com Horn, ou pelo menos a Horn iria se encontrar com ele na forma de Sheer. Então, para responder algumas perguntas, rapaziada, até agora, todas as Sheer que nós vimos no anime era a Freya em forma de Sheer e não a Horn. Normalmente a Horn toma o papel de Freya quando a Freya está com a Sheer. Então a Horn não entra no papel de Sheer normalmente. A Freya que entra nesse papel, enquanto a Horn que toma o lugar da deusa na família, controlando a família para a Freya. Então não, o que nós vimos anteriormente não era a Sheer assassina, a Sheer Horn, era a Sheer normal mesmo. Essa é a primeira vez que essa Sheer se revela pra gente. E então temos a cena de origem da Sheer, onde em um lugar nevando, uma garota estava congelando até a morte, enquanto estava faminta. Seu corpo estava imundo e ela estava ficando cada vez com mais e mais frio. Ela é pobre, imunda e vazia. Ela está com fome e está com frio. Ela aqui estava se perguntando por que ela era assim, porque o coração dela era de cinzas. E Freya a encontraria enquanto ela perdia sua consciência. Aqui, Horn, na época em que ela ainda era Sheer, ela tinha decidido acabar com sua vida porque ela estava cansada. E foi quando a Freya achou ela e decidiu a salvar. E quando Horn viu a Freya, ela viu Freya como o ser mais bonito, abençoado, realizado e caloroso que ela já tinha visto. E logo a deusa pergunta o que ela queria. E Sheer aqui, no caso a atual Horn, sabia que a Freya perguntou isso pra ela apenas para se divertir, para capturar o brilho escondido que existia dentro da alma de Horn. E o que Sheer queria era simples, ser bonita, bela, limpa, calorosa. Ela queria ser como a Freya, ela queria ser a Freya. Isso não era inveja, não era ciúmes, era apenas um desejo ardente, ela queria ser assim. E Freya achou engraçado porque nenhuma criança nunca pediu isso antes pra ela. Então ela se divertiu com isso e resolveu realizar o desejo da garota. Assim, a Sheer daria para a Freya seu nome e Freya daria um novo nome pra ela, o nome Horn, que é um nome divino, e então a aceitou em sua família. E então, ali naquela favela, o destino de Sheer, agora Horn, foi trocado, porque a garota renasceu como uma deusa, mas não uma deusa própria, ela renasceu como Freya, como uma persona de Freya, porque o nome Horn que ela recebeu é um dos nomes divinos de Freya. Então quando Freya lhe deu sua fauna, ela recebeu uma magia que a permitia trocar de lugar com a deusa. Basicamente, essa magia permitia que ela assumisse a persona de Freya, usasse seu charme, tivesse sua aparência, fosse tão altiva quanto. A única coisa que Horn não podia usar era o arcanum da deusa, mas tirando isso, Horn se tornou Freya. E agora Freya tinha liberdade para poder mudar de forma e agir como a Sheer quando ela quisesse. Então é assim como Horn é uma deusa, mas também não é uma deusa. Quando ela está na persona de Freya, ela é uma deusa, mas quando ela volta para Horn, ela não é uma deusa mais. Ela é uma criança que pode se tornar a deusa. Aqui na cena com o Elf, além de tudo que ele falou no anime e que está certo, ele acaba soltando que se Bel não começar a levar isso a sério, ele teria pena de todas as garotas que se apaixonaram por Bel. E isso confunde um pouco o Bel, porque ele não sabe de
todas as garotas que se apaixonaram por ele. Ele sabe de algumas, ele já deu um fora em algumas, mas não sabe de todas. E o Elf deixou isso escapar aqui. Então o Elf diria que muitas mulheres virão até Bel no futuro e ele deve encarar isso seriamente. Ou então o Bel não é o homem que ele achou que fosse. E quando o Bel vai embora, o Elf percebe que de fato, embora ele tenha crescido como um aventureiro e se tornado alguém bem poderoso, o Bel é uma criança ainda. Depois do incidente dos Xenos, o Bel se tornou um guerreiro muito poderoso. Ele amadureceu, ele se tornou sério. Quando o assunto são aventuras, explorações, masmorra, o bicho é afiado demais. Mas ele é uma criança em qualquer outra parte de sua vida. Se lembrem que o Bel tem 14 anos. E com 14 anos, metade de vocês que me assistem nem eram capazes de falar com garotas direito. Além disso, ele cresceu em uma vila criado pelo seu avô sem ter contato algum com garotas ou garotos de sua idade. Então Bel é uma criança que só conheceu o mundo há tipo 6 meses atrás. Então sim, ele não sabe falar com garotas, ele não sabe lidar com isso ainda. Não se esqueçam disso, amigos, o Bel é uma criança. E quando ele olha para Otar, que mostra o caminho em direção a Horn, como eu disse em outros vídeos, Horn pediu ajuda para Regin e Otar em seus planos. E o Otar e o Regin foram os únicos que ajudaram ela. Por isso que ela conseguiu colocar esse plano em prática antes que o Allen e os outros achassem a mesma. Então aqui, o Otar mostrar o caminho é ele ajudando a Horn. Embora o anime não tenha mostrado isso, o anime mostrou o Otar ajudando a Horn, mas não mostrou o Otar sendo pedido por ela para o ajudar. E quando Bel se encontra com Horn pela primeira vez, desde que ele bateu os olhos nela, ele a achou estranha. Tudo parecia normal, as roupas, a aparência, o ar em volta dela, o sorriso feliz em ver ele, mas os olhos de Horn não estavam felizes. E na hora que o Bel olhou aqueles olhos, ele sabia que tinha alguma coisa errada com a Sheer. Por isso que ele testou aquele lance com um emblema de cavaleiro e espírito com ela, porque os olhos dela não eram os olhos que a Sheer olhava pra ele. E aqui também, eles não seriam atacados imediatamente não. Primeiro, quando ele se encontrou com Horn, ela começaria a arrastar o Bel pra um lugar distante dali, dizendo que eles deveriam se esconder. E foi só depois que eles foram pra um lugar mais distante, um lugar que ele não conhecia, que as suspeitas dele ficam muito mais fortes e ele decide testar o negócio com o emblema. E de fato, ele percebeu aqui quando ela aceitou isso, que ela não era a Sheer. E por isso que se você olhar a cena, em nenhum momento o Bel chama ela de Sheer. Ele não chama ela pelo nome Sheer, porque ele sabia que não era ela. E foi então que eles foram atacados, com Hogni querendo matar a Horn. E o Bel então protegeria a Horn, percebendo que o Hogni não estava atacando ele, e sim ela. Quanto à luta dos outros, aqui aprendemos que Runoa era uma caçadora de recompensas durante a Era das Trevas em Horário, e uma vez ela aceitou uma comissão para acabar com os irmãos Gulliver da família Freya, mas naquela época ela tomou uma surra deles. E então aqui, quando eles se encontraram novamente, eles começaram a provocar muito ela, o que a Clara deixou meio desesperada e meio irritada. Anya também tem uma cena muito legal, com sua relação com Allen sendo revelada, onde claramente vemos que tem muito mais do que mostrou aqui, principalmente porque os membros da família Freya a conhecem por outro nome, Vanna Alf, da mesma forma que o Allen, que é o seu irmão, se chama Vanna Freya, o epiteto dele. E quando Bel se encontrou com Ais, Asf e os outros, depois de explicar a situação para eles, Hermes aqui concordaria em ajudar Horn apenas uma vez, e isso é porque ela disse que ela não quebrou seu contrato com a deusa. Ela disse que ela está indo contra a vontade divina, mas não quebrou o acordo que as duas tinham, e por isso que o Hermes concordou em ajudar ela. E ele então pediria que Ais emprestasse sua força para eles só dessa vez, pedindo que ela apenas comprasse tempo, e jurando em seu nome, Hermes, que esse conflito não se tornaria uma guerra entre a família Loki e a família Freya. Isso porque a Ais não podia ajudar normalmente. Ela não é um membro da família Hermes, não é um membro da família Hestia, ela é da família Loki, e eles não podem entrar em conflito com a família Freya, afinal, as duas são as maiores famílias. Então só depois que o Hermes garantiu que não ia virar uma guerra entre as duas famílias, que ela ajudou eles. Por mais que ela goste de Bel, existem limites do que ela pode ou não fazer. E quando ficam apenas os dois deuses, Hestia pergunta o que a Horn é, e Hermes mesmo diz que não sabe. Os olhos dele não conseguem perfurar o que a Horn é. E é o mesmo com os outros deuses, onde ele diz que talvez apenas a Loki saiba o que realmente é essa garota. Horn é um irregular
singular dentro do mundo mortal. E por outro lado, aqui também temos mais pensamentos da própria Horny enquanto fugia da família Freya. Esse encontro dela com Estia agravou ainda mais os crimes dela contra a Freya, já que ela foi avisada diversas vezes para nunca se encontrar com Estia. E no caso, os crimes da Horny são alguns. Primeiramente, ela conspirou contra a Freya, no caso não diretamente contra a Freya, mas ela foi contra a vontade divina da Freya. Depois, ela agiu em favor de roubar aquele que a Freya estava de olho, que no caso é o Bel. E em terceiro, ela desobedeceu a Freya se encontrando com Estia agora. Ao mesmo tempo, Horny começou a perceber por que Freya se apaixonou por Bel, já que aqui Bel também deixou o coração de Horny selvagem. Horny estava tentando roubar o que pertencia à deusa e ela se desculpou várias e várias vezes por isso em sua cabeça, mas agora ela não iria mais se desculpar até que isso acabasse. Tudo o que ela conseguia pensar eram lamentos de que a Freya conheceu ele primeiro e como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse conhecido Bel em primeiro lugar. Porém, acima disso, ela não podia perdoar Bel, e isso porque para ela a Freya se corrompeu por causa dele. Por causa de Bel, Freya está se degradando, e Horny, que conhece as profundezas do coração de Freya através de sua ligação, sente isso. Ela acha imperdoável que Bel tenha mudado a sua deusa, e por isso ela odeia ele profundamente. É por isso que ela quer matar ele, porque ele manchou sua deusa amada por quem ela jurou lealdade. Através da conexão que ela tem com Freya por causa da sua magia Vana Sith, Horny, que ama e idolatra a Freya mais do que tudo e quer se tornar Freya, percebeu que Freya não quer mais ser a deusa. Ela percebeu que Freya quer ser She, quer ser uma mera garota. E pra Horny isso é imperdoável. Por isso que ela quer o matar. E Freya sabia disso desde o início, e então usou Horny para testar Bel. Ela queria que Bel superasse isso que Horny estava fazendo para então ele a encontrar. E assim Horny meio que enlouqueceu sabendo que Bel ia destruir o desejo de Freya, já que o desejo de Freya era se tornar She, era se tornar a garota, mas Bel vai dar um fora na garota porque ele não ama ela. E assim Freya retornará a quem ela é, a Freya, e então roubará Bel através da força, porque é isso que a Freya faz. Quanto a Freya em sua forma de She levando um fora, é como eu disse antes. Aqui ela expôs seus sentimentos para o Bel, mostrou tudo, o quanto ela realmente o ama. Ela mostrou o fato de que ela não se entende, não sabe o que ela quer, está confusa sobre si mesma, mas ela quer ver onde o seu amor vai dar. Ela ama a Bel e quer saber aonde isso vai levar ela. Porém, Bel não ama ela, ele ama outra e não é capaz de ficar com She. Então ele dá um fora na garota, fazendo assim Freya desistir do seu desejo de ser uma garota e resolvendo que, como uma deusa, ela vai roubar Bel para si. E quando ela manda que o Tar capture Bel, ele pergunta pra ela se isso é o melhor, mas a Freya responde com outra pergunta, perguntando o que seria melhor, já que neste momento nem ela sabe. E é assim que ela declara o fim de Sheer e de suas brincadeiras, deixando claro que Sheer morreu e está na hora dela voltar a ser Freya. E se você quiser mais conteúdo de DanMachi, neste vídeo eu conto tudo o que você precisa ver. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o gostei e comenta qualquer coisa para mostrar que assistiu até aqui. Então sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.